O que é a Infocom? Bem, na realidade é Light Infocom, né? É Light Infocom Tecnologia SA. É uma empresa de software, a gente faz programas de computador e a gente trabalha com uma tecnologia chamada de banco de dados, banco de dados textual orientado a objeto. É uma coisa meio complicada, mas a definição técnica é banco de dados textual multimídia orientado a objeto. Então, essa é a ferramenta que a gente trabalha, é um produto nosso, é uma tecnologia brasileira, diria tecnologia paraibana, que é vendida no Brasil e fora. Nos Estados Unidos, basicamente, tem 3 revistas importantes. As duas mais importantes é a Time e a Newsweek. Então, foi a Newsweek, né, que fez essa matéria já faz uns 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos. Na realidade, foram 2 matérias. Muita gente só pensa na primeira, né, porque a segunda já não é mais novidade, mas foram duas matérias em dois períodos distintos. E em relação à Veja que você falou, a Veja tem talvez já umas 10 ou até mais publicações que eles já fizeram. Inclusive, esse ano saiu outra matéria na Veja, no início do ano, nesse ano que está terminando, sobre Campina Grande, como polo tecnológico. Eu sempre digo que Campina Grande não é um polo tecnológico, é um polo tecnológico educacional, porque vai além de um polo tecnológico. Um polo tecnológico, de certa forma, você consegue montar. Você tendo dinheiro, você monta. Um polo tecnológico educacional leva tempo, porque para você montar uma universidade, e aqui a gente já tem umas 14 ou 15, pouca gente sabe disso, a gente só fala mais nas maiores, né? O FCG, o EPB e Facisa, mas tem outras privadas que estão aqui. Quando eu falava isso há uns 5, 6 anos atrás, que a gente ia chegar a um ponto que ia ter umas 15 universidades, me taxavam como sempre de doido. O doido continua aqui e as universidades estão aí. Então, a gente tem um polo educacional tecnológico que realmente se rivaliza com outros, tanto no Brasil como no exterior. No Nordeste, você pode falar de Recife, você pode um pouquinho de Fortaleza, mas Campina Grande. Então, na realidade, nosso concorrente direto é Recife, de certa forma. Só que a gente tem uma vantagem que Recife não tem. A gente está muito concentrado, ou seja, o que é isso? A cidade é menor, 400 mil habitantes, pouco menos do que isso, e as universidades estão concentradas, as empresas também. Em Recife você tem a UFPE, para quem conhece Recife, lá na Várzea, bem distante do centro. E você tem o Porto Digital, que fica lá no chamado Recife Antigo. Não existe bairro do Recife Antigo, existe bairro do Recife. A gente chama Recife Antigo para poder diferenciar. Então está muito afastado. Você não consegue fazer vamos dizer assim, esse caldo de cultura. Mas, evidentemente, que eles têm muito mais recursos, inclusive com investimento pesado dos governos. Alexandre, você é hoje um especialista em TI, em tecnologia, principalmente essas tecnologias avançadas, como a própria Light Infocom é especialista, é especializada nesse segmento. O que você acha, a sua opinião, ela é fundamental para o nosso público, que são empresários, jovens empreendedores. A própria finalidade da TV Empreender é promover as tecnologias que vão facilitar a vida dos empresários, não só aqui em Campinas, na Paraíba, no Nordeste e no Brasil. E você hoje é uma autoridade reconhecida internacionalmente. Sua opinião é de muita valia para esse público da TV Empreender, que é uma TV online, né? Eu perguntaria exatamente a você o que é que como você visualiza essas tecnologias do vídeo online. A primeira coisa que a gente tem que entender é como é que é o marketing, né, a propaganda na internet. Então, a primeira fase, que eu diria assim, foi a fase de praticamente repetir o que a gente tinha nas outras mídias. Então, como tinha uma velocidade baixa, né, ainda hoje, em vários lugares do Brasil ainda temos problema de velocidade, mas isso está mudando rapidamente. Eu acredito que até a Copa de 2014, o que pesa todos os gastos estão fazendo aí é absurdo, mas uma das coisas que vai deixar é exatamente uma difusão da banda larga no Brasil todo. Então, a primeira coisa foi repetir o que vinha sendo feito nas outras mídias. Então, você tinha, basicamente, imagens estáticas e pouca coisa de movimento por causa exatamente dessa questão da velocidade. Então, eles repetiam as revistas. Então, quando você pegava um site, muito da propaganda era um banner, quando você clicava ali, tinha outras informações, etc. Nós estamos agora vivendo a segunda onda do marketing da internet, que é exatamente a questão de uso massivo de vídeo, que começou, basicamente, os vídeos na internet começaram para treinamento. Então, se você analisar alguns poucos anos atrás, 2, 3 anos, começou com treinamento. Então, a gente mesmo gerava vários vídeos aqui para ensinar gente, por exemplo, em Portugal, que todo mundo pensa que o português é igual, na informática é diferente, né?
tem uma diferença, você tem que adequar isso ao português de Portugal. Então, a gente treinava a gente em Portugal com vídeos. A gente preparava o vídeo aqui, o nosso parceiro lá em Portugal dublava, vamos dizer assim, para o português de Portugal e era treinado. Então, esse era um dos movimentos. Daí, para usar isso como marketing, foi o pulo. Então, agora, o Qualquer Luxo é o vídeo, eu chamaria, como tem alguns que chamam de videoblog, por exemplo, de vez de ter um blog normal escrito, tem um videoblog. Então, agora é o video marketing. Então, usar isso como marketing. Qual é a vantagem? Primeiro, que você fica com ele guardado sempre. Se você quiser, não sei que você perca lá o arquivo. A segunda é o alcance. Você não está falando para Campina Grande, você está falando para o mundo. Aí tudo bem, alguém vai dizer que mas o cara na China não vai lhe entender, mas agora não tem brasileiro lá. Então, dependendo do seu público, você está atacando. Segundo, uma faixa etária, alguns dizem de dos 30 anos para cá, outros que nasceram há 30, 35 anos atrás, para trás, eu digo sempre o seguinte, certamente aquela geração dos últimos 25 anos, ela domina esse negócio, vamos dizer assim, o foco deles é a internet. Né? Eles nem sabem como é que pesquisa se não tiver o Google, por exemplo. E o pior é que o que é bom, né, para o negócio é que eles contaminam os pais. Então, na realidade, você tem muito adulto que não tem muita intimidade com a internet, com a tecnologia, mas ele termina aprendendo com os filhos. Então, daqui para frente é o caminho. Inclusive, as televisões que eu chamo de televisões sem antena. Ou seja, as televisões que só vão trabalhar na internet. Não precisa ter antena para transmitir. Você entra na internet e facilita. E o grande questão, o grande, vamos dizer assim, pulo do gato é que por que rádio não morre? Porque rádio é portátil, você leva para onde você quer. E a internet está fazendo a mesma coisa. Você está convergindo as três telas, como eu sempre digo, a tela de TV, a tela do computador e a tela do celular numa coisa só. Então, você vai levar para onde você quer também. Você está trabalhando no computador alguma coisa, você pode estar vendo um jogo, você pode estar vendo uma propaganda que lhe interessa. Né? Então, eu recebo de vez em quando propagandas, por exemplo, da Casa dos Relojoeiros, com vídeos. É muito melhor do que eu estar lendo. Eu boto lá, quando eu vejo que o negócio me interessa, eu aumento a tela. Então, é a mesma coisa do rádio. Quando a notícia é interessante, você presta atenção no que está acontecendo. Isso, visualmente, é sensacional. Na sua opinião, a exemplo do que faz a Casa dos Relojoeiros, com aquela mesma ferramenta para outros negócios, outros segmentos, você vê aquilo ali como uma ferramenta que você diria que é válida e que agrega valor para o empresário pequeno, médio e até o grande empresário? Na realidade, é uma aplicação horizontal. Ela serve para qualquer segmento. Você não pode ficar restrita a um determinado segmento. Serve para qualquer um. Vai desde o supermercado até a casa de saúde, até o consultório médico. Né? Então, tem a ferramenta como a TalkFusion, tem outros fornecedores, evidente, mas tem a capacidade de fazer a coisa ser iterativa. Isso é que é importante. Eu sempre digo o seguinte, eu gosto de ler, então eu sou meio suspeito para falar, que eu leio 4, 5 livros ao mesmo tempo. Agora mesmo estou lendo 4. O livro ele é gostoso porque você fica imaginando a coisa, mas é uma coisa que, para determinadas pessoas, não tem atrativo. Tem crianças, tem até adultos que preferem ler gibi. E tem gibi para adulto, né? Pouca gente sabe disso, mas tem gibi para adulto. E não é porque é pornô, não, é porque as histórias são outro nível. Né? Então, tem a questão da interatividade. Então, eu prefiro estar ouvindo alguém falar e vendo a imagem, vendo a demonstração, do que simplesmente estar lendo determinados assuntos. Então, se eu quero comprar um carro, eu prefiro ver alguém demonstrando o carro, como é que ele funciona, qual é a dificuldade, quais são as cores que tem, que eu possa olhar. De que muitas vezes ir num canto, passar na loja um tempão, mesmo que o vendedor seja bom, eu prefiro ter visto antes e já vou direcionado para aquilo que eu quero ver. Tá? Então, essa é uma das vantagens dessa propaganda com vídeo, porque é iterativa, você realmente fica percebendo. A outra coisa é que você pode, no caso, por exemplo, da Casa do Relojoeiro, quantas vezes eu recebi, vi um pedaço, aí fui fazer outras coisas, depois voltei, ela fica ali, você pode interagir com ela, você não precisa ficar esperando. É um comercial, como de uma TV tradicional, que você recebe o comercial, se você perder, você não pode ver de novo. Né? Mesmo assim, as próprias TVs normais, vamos dizer assim, as tradicionais, elas já estão guardando na internet seus vídeos. Você pode ver, por exemplo, o jornal de ontem, o jornal de hoje, da hora do almoço, algumas matérias estão lá. E pode olhar que os acessos à internet já tem, em alguns estudos fora do Brasil, não no Brasil, mas eu tenho dados, por exemplo, de alguns estados americanos,
que a consulta dos vídeos postados na internet pela TV, a audiência é maior do que quando ele foi veiculado naquele determinado dia. Então, está aí a prova, não tem o que discutir. E agora, para a gente encerrar esse papo, essa conversa, que não se inicia agora, mas eu tenho certeza que iremos ter muitas outras, o que você diria para os empreendedores do Brasil em utilizar essa ferramenta, como você agora está utilizando, essa ferramenta de videocomunicação pela internet, que é a TV Empreender, que é um projeto que está nascendo aqui pela garra, pela ousadia, pela coragem de empresários paraibanos que estão fazendo essa TV realmente funcionar. Tudo isso que você falou até agora. Eu gostaria que você agora dissesse uma mensagem de confiança e também até de suporte e de apoio pela sua experiência, pela sua vivência com TI, informações, tecnologia, a respeito dessa ousadia de nós implantarmos a tvempreender.com exclusivamente online. Eu vou dizer em pouquíssimas palavras. A internet é a mídia, não do futuro, é a mídia do presente. Então, quem sair na frente, vamos dizer assim, com ações diferenciadas nessa mídia, vai ganhar o mundo. E vocês estão dando exemplo. Alexandre, pela autoridade que você é na área de tecnologia, é um exemplo hoje, fez Campina renascer nessa área, junto, evidentemente, com muitos outros nesse segmento, mas você levou a imagem de Campina, do polo de tecnologia que é Campina Grande, você levou para o mundo. E a TV Empreender tem o prazer e a honra de lhe parabenizar. O prazer é meu. Muito obrigado.